Você já parou para pensar que o amor que você tem pelo seu cachorro, gato ou qualquer outro animal não é só algo bonito, mas uma missão dada por Deus? E se eu te dissesse que o modo como você trata os animais pode revelar muito sobre a sua fé e até sobre o seu relacionamento com Deus? Neste vídeo, vou te mostrar verdades bíblicas que vão transformar a maneira como você enxerga esses companheiros de vida e o impacto espiritual que isso tem na sua jornada com Cristo. Fica comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua vida e a deles também. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que a relação entre seres humanos e animais não é acidental. Em Gênesis 1, 24 a 28, Deus cria os animais e, em seguida, dá ao homem a responsabilidade de governar sobre eles. Mas não é apenas sobre poder, é sobre cuidado e responsabilidade. O Senhor confia a nós a guarda de sua criação, e isso é um grande privilégio. Em Gênesis 2, 21 a 20, vemos Adão recebendo a missão de dar nome a cada animal. Imagine essa cena. Adão, com uma conexão espiritual pura, observando cada criatura e reconhecendo o propósito único de cada uma delas. Ele não apenas nomeava, mas estabelecia uma relação de respeito e cuidado. Ao dar nome aos animais, Adão os reconhecia como parte do design divino de Deus. E isso é algo que nós também devemos entender. Não estamos rodeados de animais por acaso. Cada um deles tem um papel e um propósito, tanto no plano de Deus quanto na nossa vida. Então, pense agora nos animais que fazem parte da sua vida. Aquele cachorro que te recebe com amor incondicional, o gato que te acompanha em momentos de silêncio e paz. Você acredita que foi uma coincidência? Ou, assim como Adão, Deus os colocou em sua vida para cumprir um propósito divino maior? Quando você olha para os animais ao seu redor, veja além do físico. Eles são uma parte do plano de Deus e sua presença em sua vida é um lembrete diário da beleza e bondade que Ele colocou na criação. Nossa missão, assim como foi dada a Adão, é cuidar, proteger e honrar a criação de Deus, começando com os animais que Ele nos confiou. Esse é apenas o começo de uma jornada de compreensão mais profunda sobre a conexão entre os seres humanos e os animais. Ao entendermos isso, nosso relacionamento com eles se transforma em algo muito maior do que simples companheirismo. Como cristãos, nossa responsabilidade para com os animais vai além do simples cuidado físico. Deus nos chamou para ser seus mordomos, cuidando da criação com compaixão e justiça. Isso não é uma escolha opcional, mas um reflexo direto do nosso relacionamento com Ele. Quando tratamos os animais com respeito, estamos praticando os valores que Deus nos ensina através das Escrituras. Em Gênesis 2,15, Deus coloca Adão no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. Esse mandato de guardar não se refere apenas ao ambiente natural, mas inclui o cuidado com todas as criaturas que Deus criou. Isso significa que cada animal, desde o mais humilde até o mais imponente, tem valor aos olhos de Deus e merece ser tratado com bondade e compaixão. Jesus também nos ensina sobre a importância de mostrar compaixão, não apenas com as pessoas, mas com todas as suas criaturas. Em Mateus 10 e 29, ele nos lembra: não se vendem 2 passarinhos por 1/4 de moeda? No entanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento de vosso Pai. Essa afirmação de Jesus revela que até os menores e mais insignificantes animais são importantes para Deus. Ele observa cada um e se importa com o bem-estar deles. Se Deus, em sua infinita sabedoria e poder, presta atenção até nos passarinhos, quanto mais devemos cuidar daqueles que estão sob nossa responsabilidade, como nossos animais de estimação. Além disso, em Mateus 25:40, Jesus diz: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo aos menores, a mim
o fizestes. Esse versículo fala diretamente da forma como tratamos os mais vulneráveis, mas a aplicação desse princípio se estende aos animais. Quando cuidamos de nossos animais, alimentamos, protegemos e mostramos carinho a eles, estamos imitando o caráter de Deus e vivendo de acordo com sua vontade. A Bíblia deixa claro que nossas ações em relação à criação não passam despercebidas por Deus. Ele vê como tratamos os animais e, mais importante ainda, como isso reflete a nossa própria espiritualidade. E a responsabilidade não para apenas no aspecto físico. O cuidado com os animais também tem um impacto espiritual em nossas vidas. Cada ato de bondade para com eles é uma oportunidade de crescer na fé e na prática dos princípios de Deus. Quando somos fiéis no cuidado com o que Ele nos confiou, nossa relação com Deus se fortalece, pois estamos alinhados com o seu propósito. No entanto, é essencial refletirmos sobre o que acontece quando negligenciamos essa responsabilidade. Deus nos chama a ser mordomos diligentes da criação, mas quando falhamos em cuidar dos animais que Ele colocou sob nossos cuidados, estamos desobedecendo ao seu mandamento. Ao ignorar ou maltratar um animal, não estamos apenas falhando com ele, mas estamos também endurecendo nosso coração, perdendo a sensibilidade que Deus deseja em nós. Em Provérbios 27, 23, somos lembrados: cuida bem dos teus rebanhos, pois é deles que virão os teus frutos. Nosso zelo pelo cuidado de nossos animais tem um efeito direto sobre nosso próprio bem-estar espiritual. Quando falhamos em cuidar deles, podemos estar fechando a porta para a bênção e a prosperidade que Deus deseja derramar sobre nossas vidas. Cada momento em que praticamos a bondade, a compaixão e o respeito por eles, estamos semeando frutos espirituais para nós mesmos, refletindo a bondade de Deus ao mundo ao nosso redor. Cuidar de nossos animais não é apenas um ato de amor para com eles, mas uma expressão do nosso amor a Deus. Ao fazer isso, nos tornamos mais parecidos com Cristo, refletindo seu caráter de misericórdia e graça. Quando tratamos nossos animais com dignidade, lembramos que somos chamados para viver de forma justa e compassiva, seguindo o exemplo de Jesus. Os animais têm algo único a nos ensinar sobre o amor de Deus. A Bíblia nos mostra que, embora possuam um valor imenso no plano divino, eles refletem atributos de Deus de maneiras que talvez nunca imaginemos. Quando olhamos para um cachorro que, sem hesitar, oferece sua lealdade incondicional, ou para um gato que, com sua serenidade, nos ensina sobre paz, estamos vendo de uma forma tangível o reflexo do caráter de Deus. Deus é fiel, e os animais, de maneira simples, demonstram essa fidelidade todos os dias. Eles não buscam nada em troca. Eles nos amam, independentemente de nossas falhas. Um cachorro, por exemplo, não julga, não guarda rancor. Ele ama com pureza, como Deus nos ama, mesmo sabendo de nossas imperfeições. A presença de um animal em nossa vida nos lembra do amor imensurável de Deus, que é incondicional e constante. O amor que sentimos por nossos animais de estimação também é uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Em 1 João 4,19, lemos: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nutrimos por nossos animais é uma extensão desse amor divino. Cada gesto de carinho, cada momento de cuidado é uma maneira de espelhar o amor que Deus tem por nós. Quando alimentamos nossos animais, os confortamos em momentos de medo ou dor. Estamos agindo como canais do amor de Deus na terra. Além disso, a Bíblia nos ensina que o cuidado com os animais é uma expressão de nossa capacidade de agir com compaixão, algo que é profundamente refletido em Jesus. Ele nos mostrou com sua vida que cuidar dos que estão à margem da sociedade, dos necessitados e dos vulneráveis é parte do nosso chamado cristão. E, de certa forma, os animais entram nesse grupo.
Eles dependem de nós, mas ao cuidar deles, somos transformados pela compaixão que Deus quer ver em nós. Em Mateus 6:26, Jesus diz: Vejam as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. E, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Essa passagem nos lembra que, se Deus cuida dos animais, certamente Ele se importa conosco ainda mais. Quando cuidamos dos animais, participamos desse cuidado divino. Estamos alinhados com a vontade de Deus, refletindo seu amor e compaixão em um mundo que, muitas vezes, precisa desesperadamente dessa luz. Portanto, ao olhar para os olhos do seu cachorro ou ao ouvir o ronronar de seu gato, lembre-se de que Deus está usando esses momentos para te ensinar algo sobre sua própria natureza. Eles nos ensinam o amor sem condições, a lealdade, a paciência e a verdadeira paz. Ao cuidar deles, não estamos apenas fazendo algo bom, estamos imitando o amor de Deus e, em última análise, nos aproximando mais dele. Deus nos dá esses seres especiais, não apenas como companhia, mas como instrumentos de aprendizado e reflexão sobre seu amor. Cada ato de cuidado com os animais é uma maneira de refletir o amor de Deus no mundo. Eles são uma manifestação da bondade divina, uma lembrança constante de como devemos amar uns aos outros, com a mesma pureza e entrega que Deus nos oferece. Quando pensamos no reino de Deus, muitas vezes imaginamos um lugar de paz, justiça e harmonia. Um mundo restaurado em que tudo funciona segundo o propósito perfeito do Criador. E nesse reino, os animais têm um papel claro e significativo. A Bíblia nos dá vislumbres desse futuro em passagens poderosas. Isaías 11:6-9 é um dos exemplos mais belos. Lá, somos apresentados a uma visão de completa harmonia entre predadores e presas, entre humanos e animais. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Isso nos mostra que no reino de Deus não haverá violência nem sofrimento, apenas paz. Essa visão não é apenas simbólica, mas também nos ensina algo prático. Deus não abandonou nenhuma parte de sua criação. Ele deseja restaurar tudo, incluindo os animais, a condição perfeita em que foram criados no Éden. Eles também fazem parte do plano redentor de Deus para o universo. No reino de Deus, os animais refletem a harmonia e a ordem divina que Adão e Eva experimentaram no jardim antes da queda. Em Gênesis, vemos que os animais foram trazidos a Adão para que ele os nomeasse. Isso demonstra o relacionamento próximo e de cuidado que existia entre os humanos e os animais. Esse relacionamento será restaurado plenamente no futuro, quando o pecado e a corrupção não mais existirem. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que, como cristãos, somos chamados a antecipar essa realidade futura em nossas vidas agora. Somos agentes do reino de Deus aqui na Terra, e nosso papel é refletir a harmonia e o cuidado que virão no futuro. Ao tratarmos os animais com respeito, dignidade e compaixão, estamos demonstrando o valor que Deus dá a toda a sua criação. Também precisamos entender que os animais no reino de Deus nos ajudam a enxergar algo importante sobre o próprio Criador. Cada criatura, com sua beleza única, suas habilidades e até sua complexidade, aponta para a criatividade e o poder de Deus. Quando observamos os animais, somos lembrados de que Deus é um Deus de detalhes, um Deus que ama aquilo que cria. Por fim, a visão do reino de Deus nos desafia a sermos melhores administradores da criação hoje. Quando agimos com bondade e responsabilidade, estamos vivendo como cidadãos do reino e preparando o mundo para o dia em que Cristo retornará, quando toda a criação será renovada e glorificada. Esse futuro de paz e unidade não é apenas uma promessa distante. É uma realidade que deve moldar nossas ações no presente. Afinal,
Quando cuidamos da criação, estamos apontando para o dia em que toda lágrima será enxugada, toda dor cessará e todo ser vivente cantará a glória do Senhor. Como nos lembra Apocalipse 5:13. Então ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Que possamos viver com essa visão em mente, amando a Deus, ao próximo e a toda a criação, enquanto aguardamos o reino que virá. Ao longo deste vídeo, vimos como os animais são mais do que simples criaturas. Eles são expressões vivas do cuidado, do amor e da criatividade de Deus. Desde o início da criação até a visão do reino de Deus, a relação entre humanos e animais sempre teve um propósito profundo: nos lembrar do caráter de Deus e nos ensinar lições sobre compaixão, responsabilidade e harmonia. Mas agora que chegamos ao fim, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Como cristãos, somos chamados a ser mordomos fiéis de tudo o que Deus criou, e isso inclui os animais. Isso significa tratar com respeito as criaturas que compartilham este mundo conosco. Significa repensar nossas escolhas diárias, considerando como elas afetam o bem-estar da criação. Pode ser algo tão simples quanto cuidar melhor de um animal doméstico, apoiar iniciativas de preservação ambiental ou até mesmo refletir sobre como nosso consumo impacta a vida ao nosso redor. Também somos desafiados a olhar para os animais como reflexos do amor de Deus. Na próxima vez que você observar um pássaro cantando, um cachorro abanando o rabo ou até mesmo um animal selvagem em seu habitat natural, permita-se ser lembrado de que o Criador de tudo isso é um Deus que se importa profundamente com você. E, acima de tudo, permita que essa reflexão te aproxime ainda mais de Deus. Ele não apenas criou todas as coisas, mas também está restaurando tudo. E Ele nos chama a participar desse plano de redenção, vivendo de maneira que reflita o seu reino aqui e agora. Então, eu te convido. Peça a Deus que te mostre como você pode ser um melhor administrador da criação dele. Talvez seja através de pequenas mudanças no seu dia a dia. Talvez seja tomando uma decisão maior, envolvendo-se em projetos que cuidam do meio ambiente ou protegem os animais. Mas, acima de tudo, permita que seu coração seja transformado, vivendo com mais empatia, bondade e reverência pela criação divina. E se você sentiu que Deus falou ao seu coração através deste vídeo, não guarde isso só para você. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deixe um comentário contando como você percebe a conexão entre a criação e o Criador, e como isso impacta sua fé e suas ações. Juntos, podemos viver de forma que honre a Deus em cada aspecto da nossa vida, inclusive na maneira como tratamos os animais e o mundo ao nosso redor. Que Deus te abençoe e te guie enquanto você escolhe viver como um verdadeiro agente do reino aqui na Terra. E lembre-se, toda a criação está aguardando o dia em que será renovada, e até lá somos chamados a cuidar dela com amor.